Eu acho que ele volta a dizer, ele está equivocado do começo ao fim. Está equivocado quando montou o DERIT, numa operação. Gente, foram 6 relatórios. O último relatório subiu lá às 18h17 ontem, já no meio da votação. Iam mudando de texto. Uma fragilidade. Você sabe que esse relator, ele não quis conversar com o governo. Tinha sido marcado pela manhã uma reunião da ministra Gleisi, do ministro Lewandowski, com o presidente da Câmara e com ele. Ele estava prevista a participação dele? Estava. O Hugo Mota tinha marcado com a Gleisi e disse, vamos marcar 9 horas da manhã. Depois ligou dizendo, ele não quer ir. Eu acho que ele não queria, ele não tinha nem autoridade para debater com o ministro Lewandowski. Porque pode ir atrás do pessoal da área de direito e da área de segurança pública. Ele fez uma lambança. Fragilidades de técnica legislativa. Sabe o que é que ele criou? Ele criou um monstrengo. Você tinha a lei de organizações criminosas. O que é que o governo estava querendo fazer? Olha, dentro dessa lei, nós vamos criar um tipo penal novo, que é facção criminosa. Só você fazer parte da facção, aquilo já tem uma pena. Então, é uma coisa diferenciada a facção criminosa. Ele cria uma lei autônoma, sem retirar os artigos da lei de organizações criminosas. Então, criou 2 leis que vão competir sobre mesmo temas. Isso cria um problema enorme. Mas isso é bom para advogado que quer anular um processo. Mas sobre essa questão do diálogo ou da falta de diálogo para botar todos os lados, o DERIT, quando protocolou o PL antifacção, ele escreveu ali que lamentou a ausência de diálogo com o governo federal porque não foi procurado em nenhum momento, segundo ele, pelo governo federal para discutir a proposta. E aí a gente ouviu integrantes do Ministério da Justiça que, pelo lado deles, afirmaram que, olha, quem caberia procurar o Ministério da Justiça para discutir a proposta era o DERIT, não o contrário. Ou seja, não teve uma postura também de ambos os lados que prejudicou a discussão de uma proposta tão importante? Olha, não, porque quando ele é nomeado relator, 2 horas depois ele apresenta o relatório. Sabia disso? Foi 2 horas. Ele já estava com o relatório ali pronto. Teve uma armação na nomeação dele como relator. E o que é que ele fazia no primeiro relatório? Atacava a Polícia Federal. Aí a gente disse, não, isso aí nós não aceitamos. Nenhum milímetro de ataques à Polícia Federal. Aí depois a ministra Gleisi foi conversar com o presidente Hugo Mota e tentaram marcar essa mesa. Uma mesa de diálogo. E ele não foi. Não foi porque atuou desde o começo com viés político, partidário contra o governo. Eu vi a coletiva dele depois da aprovação do projeto, agradecendo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a Jair Bolsonaro. Então nós botamos um relator, Hugo Mota, nós não. Hugo Mota escolheu um relator que não tinha condições de ser relator. Você acha que teve um viés eleitoral mirando 2026? Claro, e teve um viés aqui, desculpa o termo. Quiseram roubar a autoria do projeto. Ele começou a dizer que era terrorismo. Depois teve que recuar. Porque o próprio sistema financeiro, os bancos, os investidores disseram o seguinte, olha, isso aqui vai trazer um prejuízo enorme para o Brasil. Você sabe, você tem fundos privados que compram títulos da Bolsa, da Vale do Rio Doce, só que... Eles não investem... Quando tem no estatuto, se aquele país tem uma organização terrorista, eles não investem. Tem também o temor de que o governo dos Estados Unidos, o governo Trump, fizesse operações aqui no Brasil sem a autorização do Brasil, sob pretexto de combater o terrorismo? Olha, as fragilidades são enormes nessa coisa de terrorismo. Primeiro o seguinte, organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, eles visam dinheiro. É questão financeira. O terrorismo, a conceituação, é quando você tem um viés ideológico, político, religioso. Qual o problema de você colocar como terrorismo? Para o traficante, não muda nada, porque nós podemos ter uma lei mais dura. O projeto de lei antifacção apresentado pelo governo tinha uma pena mais dura do que o terrorismo. Mas você prejudica a economia, pode tirar investimentos aqui, você pode ter sanções, sanção norte-americana, bloquear reservas brasileiras, e você pode ter também intervenções.